show will go live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Lost Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, porque roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Então, falando em injustiça, eu acho que realmente, outro dia, quando eu falei do Oscar Niemeyer, eu exagerei, né? É verdade que o sujeito fez propaganda de regimes genocidas durante 80 anos, né? Escondeu sistematicamente os crimes deles, e ganhou muito dinheiro com isso. Assim como fizeram Noam Chomsky, Jean-Paul Sartre e tantos outros. Mas isso aí não justifica, de fato, pena de morte. Eu acho que, vamos dizer, uma indenização bilionária para as vítimas já seria suficiente, né? E doeria na parte mais sensível do ser desses indivíduos, que é o bolso, né? Então, fica aí explicado, porque o pessoal lá do IG fez um barulhão enorme por causa do negócio da pena de morte, quando eu expliquei que era pena de morte para os crimes contra a humanidade cometidos por comunistas. Eles, né, aquela dupla Nara Alves e Ricardo Galhardo, colocaram ao lado que era pena de morte para comunistas, quer dizer, passando do específico para o genérico. Quer dizer, como se eu quisesse a pena de morte para todos os comunistas pelo simples fato de serem comunistas. Eles sabem perfeitamente que estão falsificando, mas eles estão lá para isso. Essa é a função deles. Queria lembrar aqui a vocês que de 17 a 22 de outubro eu vou proferir aqui em Coronel Heights o curso Raízes da Modernidade. Alguém me informou que existe um livro do padre Henrique Lima Vaz com esse título. Eu não sabia. Eu li várias coisas do padre Lima Vaz da série Escritos de Filosofia, que são 7 volumes. Mas não sabia que existia esse livro, não. Em todo caso, por mais que eu tenha objeções à atividade, não tanto ao pensamento, mas à atividade política do padre Lima Vaz, não deixa de ser uma honra saber que eu o plagiei inconscientemente, porque o homem era um filósofo de uma competência ímpar no seu tempo, né? Muito bem, então o curso é de 17 a 22 de outubro, informações e inscrições do Sr. Eduí Ferro, pelo e-mail edui.ferro@uol.com.br, o telefone 041 3527 0987, 041 9974 4443 ou 041 9650 9671. Também, para aqueles que vêm para o curso, eu queria sugerir que vocês economizassem estadia, refeições e transporte, hospedando-se no centro de conferência da casa da professora Margarita Noyes, em vez de ficar num hotel, que dá uma diferença, sai aproximadamente 1/3 do que você gastaria no hotel. Além disso, você desfrutará, vamos dizer, da companhia, um pessoal muito interessante, gente muito boa, né? E, ademais, ainda tem uma segunda vantagem. Você não precisará gastar dinheiro com aluguel de carro, porque tem carro lá à disposição dos alunos. Então, dei uma espiada no site http://margaritanoyes, Margarita, margaritanoyes.com. Outra coisa, no site da Seminário de Filosofia, o nosso webmaster lá, o Silvio Grimaldo, acaba de colocar uma gravação da palestra que eu fiz no lançamento do livro A Nova Era, a Revolução Cultural, em São Paulo, 2 de maio de 1994. Quando nós lançamos essa
esse livro no Rio de Janeiro, foi uma palestra no Centro Educacional da Lagoa, que era um prédio de 6 andares, então tinha um auditório e mais um telão em cada um dos andares. Então o prédio inteiro estava cheio e nós liquidamos a primeira edição no primeiro dia, né? Então esse livro começou assim, né, graças à competência ímpar da minha então assistente Estela Caymmi. Muito bem, mas nem tudo são boas notícias. Olha aqui, o Júlio Severo acaba de me comunicar que a conta dele no Google foi simplesmente fechada, né? Quer dizer, além de cortarem os meios de subsistência de um pai de família que está aí vagando pelo mundo com mulher e 4 filhos sem ter onde cair morto, ainda lhe querem tirar os meios de expressão para que ele não possa sequer se defender do que estão fazendo contra ele. Quer dizer, é uma coisa de uma brutalidade, de uma crueldade sem limite. Não se trata aqui de discutir conteúdo de ideias, né? Não se trata de discutir movimento gay nem coisíssima nenhuma, seja em nome de gaysismo, seja em nome de qualquer outra porcaria. O que estão fazendo com o Júlio Severo é um crime, é uma maldade assim verdadeiramente fascista, sabe, nazista. Então eu acho engraçado como essas pessoas, quando elas estão no poder, elas se permitem assim tapar a boca de todo mundo, instituir assim a uniformidade total, quer dizer, não pode ter uma vozinha contra, nem um sujeito isolado como Júlio Severo pode falar nada, tá certo? E dizem que estão fazendo isso por democracia, por amor à humanidade, por amor à liberdade, quer dizer, uma coisa tão hipócrita, tão mentirosa. Isso aqui dá até nojo, viu? Agora, enquanto isto, quer dizer, o Júlio Severo não pode falar, mas olha aqui. O governo está distribuindo para as crianças nas escolas uma cartilha que ensina como usar drogas. Quer dizer, o pretexto é aquela maldita política chamada de redução de danos. A redução de danos não visa fazer com que diminua o consumo de droga, mas ao contrário, como faz com que aumente, né? Então eles dão lá todas as instruções para que o sujeito use drogas, vamos dizer, com o mínimo dano possível, não é isso? Então, ensinando de fato as crianças a se tornarem drogadas. É claro que o efeito desta política no Brasil é o seguinte: o Brasil é o único país da América Latina onde o consumo de drogas está aumentando. E não veio me dizer que isso aconteceu a despeito das nossas melhores intenções. Não, essa política foi calculada para isto, porque este governo tem parceria política com as Farc, que tem praticamente o monopólio da distribuição de drogas na América Latina. Isso aí, meu filho, é troca de favores. Além do que, vamos dizer, implantar o uso universal das drogas como uma coisa legítima e cotidiana, né, como se fosse uma banalidade, faz parte do programa da Revolução Mundial e da política globalista. Eles têm mesmo esse objetivo. Então, não adianta disfarçar, não adianta. Quando acontecem essas coisas, a pessoa diz: nós tínhamos tão boas intenções, deu tudo errado. Olha aqui, eu acabo de ler um livro que se chama Os Monstros da Razão, I Mostri della Ragione, de um jornalista italiano chamado Rino Camilleri. E ele teve a pachorra de ler a propaganda revolucionária do século XVIII, que todo mundo conhece um pouco a ideologia revolucionária através de obras mais famosas, com as de Diderot, Voltaire, Rousseau, etc. Mas ele foi pegar os folhetos, os panfletos de propaganda. Ele leu milhares daquelas coisas. E daí ele viu que a famosa teoria de que a revolução produz morticínio e ditadura, né, por um erro, quer dizer, começa com tão boas intenções e daí termina dando tudo errado, saindo ao contrário, está completamente errado, porque ele diz: olha, o que os revolucionários fizeram em 1789 foi exatamente o que eles disseram que iam fazer. Quer dizer, eles prometeram realmente matar todo mundo, tá certo? Acabar com a religião, fazer um derramamento de sangue geral. Eles diziam que iam fazer isso. Ou seja, não é que eles chegaram lá com lindas intenções e depois deu tudo errado por uma coincidência. Não, esse era exatamente o programa deles. Agora, eu sei o seguinte, eu sei é que no meio conservador liberal
E está cheio de pessoas que têm mentalidade empresarial, que eles são formados na mentalidade empresarial, adoram capitalismo, adoram liberdade de mercado, etc, etc. Ora, para o sujeito ser empresário, ele precisa de uma boa dose de otimismo. Otimismo que, às vezes, nas piores circunstâncias, né, acredita que tudo vai dar certo, que o mundo é cor-de-rosa, etc, etc. Nós sabemos que sem uma boa dose desse otimismo louco, ninguém consegue tocar uma empresa para frente. Agora, note bem, aquilo que serve para tocar uma empresa para frente não quer dizer que sirva também para você analisar a política, a história, a sociedade, etc, etc. Então, com os mesmos olhos, as mesmas lentes cor-de-rosas com que eles veem as maravilhosas perspectivas da sua empresa, embora ela esteja à beira da falência, e às vezes ela sai da falência justamente por causa disso, com esses mesmos olhos, eles examinam o movimento revolucionário mundial, e eles é que criam essa história de que não, houve o genocídio na Rússia, mas eles tinham boas intenções, eram reformadores sociais, queriam, né, a igualdade e a justiça para todos, etc, etc. Infelizmente, esta mentalidade domina no meio liberal e conservador. Domina. E isto, vamos dizer, é fruto só de uma coisa, ignorância total. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Raramente eu encontrei um liberal ou conservador que conhecesse marxismo como se deve. Eu, no começo da minha porca vida, eu consagrei 8 anos ao estudo do marxismo. Eu fiquei 8 anos lendo Karl Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, as obras da Academia de Ciências, publicadas pela Academia de Ciências de Moscou, essa Georg Lukács, a Escola de Frankfurt, toda essa gente durante 8 anos. Então eu sei o que é marxismo, essa turma não sabe, eles sabem de orelhada. Por exemplo, aquele pessoal todo que ia falar lá no Fórum da Liberdade, no Rio Grande do Sul, se fizer uns testes de marxismo ali, eles não passam na primeira. Pergunta aqui, olha, o que diferencia, por exemplo, vamos dizer, o pensamento de Georg Lukács do restante da Escola de Frankfurt? Eles não sabem. Então, qual é a diferença? Diferença em relações, por exemplo, entre o pensamento de Antônio Negri e o de Antônio Gramsci. Eles também não sabem. Então não sabem nada. Se você perguntar assim, olha, você já leu algum marxista chinês depois do Mao Tse Tung? Eles não sabem nem que existia um marxista chinês depois do Mao Tse Tung. E eu digo para vocês que na China, o pensamento marxista, a teorização marxista, vamos dizer, é muito ativa, não para. Então, o pessoal liberal, então, é o contrário do Sun Tzu. O Sun Tzu dizia, conheça o seu inimigo. Né? Então, o pessoal liberal vai dizer, não, desconheça o seu inimigo, tape os olhos, não veja o mal, não ouça o mal e não fala o mal. Tá certo? Então, eles mesmo pintam essa imagem rósea dos comunistas, revolucionários em geral, como se fossem pessoas repletas de boas intenções e que depois acabaram fazendo mal porque alguma coisa deu errado no caminho. E isso é 100% errado, 100% errado. Eu estou escrevendo uns artigos agora, uma série de artigos que vai explicar exatamente isso aí. Agora, no dia 18 de outubro vai ser lançado em São Paulo o livro do advogado pró-vida argentino Jorge Scala. O título do livro é Ideologia de Gênero, Neototalitarismo e a Morte da Família. É versão em português, editado pela editora Catequeses com K. Então, o lançamento será no 18 de outubro, às 19 horas, no auditório do Colégio São Bento, em São Paulo. Todo mundo sabe onde é o Colégio São Bento, que é no Lago São Bento. Então, dia 18 de outubro, às 19 horas. Então, vai haver uma palestra do Coronel Paes de Lira, apresentando o livro e o tema. Agora, note bem, quando foi o meu debate com o professor Alexandre Duguin, apareceram dezenas de palpiteiros, aqueles que ouviram falar do assunto 20 minutos antes, e já no instante seguinte, por mágica, por uma iluminação divina, já tem opinião forçada, já tem opinião formada, só o lapso freudiano, opinião forçada, é forçada mesmo, mas eu quis dizer opinião formada. Mas a gente se trai a si mesmo e diz mais verdade do que a gente queria dizer.
Então, os caras já têm opinião formada e estão saindo dizendo: não, mas o Dugin não tem mais influência no governo russo, já não é a mesma coisa, querendo minimizar a importância daquele debate. Ora, eu só topei o debate com o professor Alexandre Dugin porque eu sei quem é ele. Eu sou que nem aquele título do filme. Eu sei quem você é e vi o que você fez. Então é por isso que eu topei o debate com ele, porque eu não vou topar debate com qualquer um, porque debate dá trabalho, meu Deus do céu. Eu escrevi umas 150 páginas para aquele debate. Você acha que eu vou, né, perder tempo escrevendo 150 páginas num debate com qualquer Zé Mané, ou com um cara que já está ultrapassado, que já desempenhou seu papel na história, já foi para lá do lixo? Claro que não. Eu sei o que o Dugin está fazendo, e eu sei que aquilo, vamos dizer, ali que está o futuro da Rússia, tá certo? E eu sei que o pensamento do Dugin é a coisa mais influente, mais forte sobre o governo soviético, né? Agora, para esses especialistas todos, né? Em geral, professor universitário no Brasil é isso mesmo. Daqui a pouco eu vou comentar mais um que vocês vão ver que merda que é. Olha aqui. Aí chega, né, uma notícia. O primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, declarou que ele vai construir agora um negócio chamado União Eurasiana. Tá vendo? Então, o que era ideia do Alexandre Dugin agora já virou prática política pelas mãos de Vladimir Putin, exatamente como eu disse que ia acontecer. Ora, leiam o que o Dugin escreve e vocês verão o que o Putin vai fazer. Tá certo? Porque, veja, as ações políticas são coisas enormemente complexas que não dependem só de um praticismo tolo, de um improviso pragmático. Não. Tudo isso é longamente pensado. Então, para você conhecer os rumos que um movimento político vai tomar, você tem que ler as obras dos intelectuais desse partido, desse movimento. E, sobretudo, dos maiores dentre eles. Porque se tem uma coisa da qual não se pode acusar o movimento revolucionário, é de fazer o que o pessoal da direita faz, que é desprezar os seus maiores pensadores e só dar ouvido, tá certo, para quem diz o que eles querem. Empresário é louco para isso, né? Empresário acha que intelectual é como se fosse um redator de aluguel que ele paga para escrever o que ele quiser. Acham mesmo isso. Por isso eu já mandei muitos deles tomar no cu. Falei, eu estou aqui para dizer o que eu penso, porque você não sabe nada, tu é ignorante, tem que sentar e escutar. Não interessa quantos milhões seu pai te deu, você está entendendo? Não é porque você recebeu um dinheiro do seu pai que você se tornou inteligente por causa disso e não é por isso que você entende alguma coisa de política. Se esse pessoal empresarial, liberal, conservador entendesse alguma coisa de política, não estaria na merda que está. Se tivessem prestado atenção no que eu dizia há 15 ou 20 anos atrás, não estariam na merda em que estão. Em que agora, vamos dizer, a direita no Brasil está praticamente extinta. Tá certo? E digo isso não porque eu adoro a direita, mas porque, conforme escrevi nesse artigo que saiu hoje no Diário do Comércio, Democracia Normal e Patológica, o que define a democracia normal é a coexistência tensional e conflitiva, mas coexistência de esquerda e direita. Quer dizer, você tem uma ideologia de esquerda e tem uma ideologia de direita. Isso desde que apareceu a democracia no mundo é assim. De modo que, se um dos lados desaparece e acaba a luta ideológica, acabou a democracia na mesma hora. Eu até posso ler depois uns pedaços aqui para vocês, para aqueles que têm preguiça de ler, eu mesmo leio para vocês, né? E no Brasil tem um antropólogo chamado Luiz Marim. Ele fez uma pesquisa e descobriu que nas empresas brasileiras não adianta você passar um aviso por escrito, né? Tem lá um aviso assim: olha, você não toque em tal caixa assim porque é explosivo. Distribui o aviso para a empresa inteira, 10 minutos depois, bum! Explodiu. Daí o gerente chega lá e fala: porra, é isso? Ah, você não disse nada. Quer dizer que escrever não é dizer no Brasil, né? Inclusive, no Paraná, quando eu fiz um curso de artes de educação liberal, eu fiz questão que os meninos lessem as obras clássicas em voz alta uns para os outros. Porque leitura em silêncio parece que não pega. A língua portuguesa no Brasil está tão desgastada, tão xoxa, né, que ler sozinho não basta. Você precisa ouvir, precisa entrar pelos dois ouvidos. Então, esse pessoal empresarial ainda não aprendeu
tá certo? Eles não sabem o que é um intelectual. Mas de jeito nenhum, eles não têm a menor ideia. O pessoal não lê livro nenhum, porra. E você acha empresário culto no Brasil? Pô, empresário culto é o sujeito que leu lá um pouquinho de Carlos Drummond de Andrade, né? Manuel Bandeira, e pronto, já é prêmio Nobel por causa disso, né? Quanto mais dinheiro o idiota tem no bolso, mais ele acredita que ele é o Albert Einstein. É um negócio incrível, incrível, incrível. Não há uma sociedade no mundo onde o dinheiro seja tão valorizado quanto no Brasil. O dinheiro é o único valor do Brasil. Dinheiro e sexo também. Mas, como o sexo custa dinheiro, então acaba, né, se resolvendo tudo em torno do valor único, eterno, indestrutível, que é a porra do dinheiro. É o povo mais dinheirista do mundo. E pior, acredita que os outros são assim. Olha, eu estou vivendo aqui faz 6 anos. Eu nunca vi um americano com essa mentalidade. Mas nunca nenhum. 0, 0, 0, 0, 0. Então, olha aqui. Olha que pesquisa feita recentemente nos Estados Unidos. Outro dia, né, saiu uma pesquisa que 72% dos americanos, 72%, 73%, se perguntar para ele, quem é Jesus Cristo? Ele respondia, é o Filho de Deus vivo que veio ao mundo para nos salvar. 72%, 73%. Agora, fizeram outra pesquisa, uma entidade chamada da Baylor University, 73,1% dos americanos acredita, Deus tem um plano para mim. Mas é claro que Deus tem um plano para você. Você acha que foi você mesmo que inventou o seu plano? Porra! A gente quando diz, vou fazer um plano de vida, não, quando você começa a fazer o plano de vida, sua vida já está correndo faz 20 anos, né? Quer dizer, ou não é assim? Ou você já nasce com 2 minutos de vida, já, ô mãe, tem um plano. O que é isso, porra, né? Então, quando você diz, vou fazer um plano de vida, sua vida já está planejada, já está correndo faz muito tempo. É só um cretino que não percebe isso, né? As pessoas não sabem, tem um verso do Lautréamont, que você devia ouvir, a glória do homem é uma glória emprestada. É isso, quem não sabe disso é porque é muito burro, não tem percepção da estrutura da realidade. E acha que o universo se constitui daquele círculo de coisa que você enxerga. E só isso. Para lá não existe nada. Quer dizer, a dimensão da transcendência, meu filho, é aquilo que está para além da sua imaginação, mas que você sabe que tem que existir necessariamente, né? Então, agora, enquanto 73,1% dos americanos acreditam que Deus tem um plano para mim, você veja, aqui teve uma escola em que um garoto disse, God bless you, Deus te abençoe, para um colega. O que aconteceu? Foi suspenso da escola por causa disso. Então você vê o ódio que essa putada ativista tem da cultura onde vive, do país onde vive, do país que deu tudo para eles, onde eles levam uma vida decente, boa, onde tem todos os direitos, direito de defesa, tem eleições livres, tem, vamos dizer, os meios de estudo, os mais espetaculares do universo estão aqui, nunca existiu uma coisa como essa, esse pessoal recebe tudo isso e odeia tudo aquilo que o povo americano ouve. Agora, por falar em odiar, né? Aqui um cidadão chamado Fábio, não vou dar o nome inteiro, né, me mandou uma cartinha aqui que ele recebeu de um professor dele, vamos dizer o nome do bostinha aqui, né? É um nome francês, peraí. Professor Cormier. Como é que chama? Como é o primeiro nome do cara? Aqui, esse professor Cormier, que é um professor da Universidade Nacional de Brasília, está espalhando lá que eu sou um agente da tarica do Fritjof Schuon. Ai, meu Deus do céu, não existiu no mundo quem me torrasse mais o saco e me trouxesse mais dano do que a turminha do Schuon, porra. Me deram um prejuízo desgraçado, quase acabaram com a minha vida. Inventaram um processo contra mim que eu gastei um dinheiro. Claro que saí inocente no fim, porque era tudo inventado, e eles sabiam que era inventado. Levei 6 anos para me livrar daquela merda. Gastei um dinheiro no advogado, ainda deu um azar desgraçado, porque o primeiro advogado teve um acesso de loucura, ficou doido. E ameaçou dar um tiro em 2 testemunhas minhas, até hoje a gente não sabe por quê.
De repente saiu duas, uma delas era a Roxane e uma outra moça, né? Saiu o velho louco com um revólver atrás dela no corredor, ameaçando matá-las. Não deu tempo de perguntar por quê, porra. Bom, daí contratei um segundo advogado. Falei, tá ótimo, esse aqui, vamos em frente. Os desgraçados passam uns meses, tem um infarto, fica completamente inutilizado durante 6 meses. Falei, porra, tô ferrado. Daí contratei um terceiro advogado. O sujeito também teve um infarto e morreu. E no fim, foi o genro dele, né, terminou o serviço para mim, o processo terminou brilhantemente, claro, fui inocentado, mandei os caras tudo tomar no cu. E o cara falou, olha, meu filho, você deu tanto azar com esse processo, você teve tanto sofrimento, que eu nem vou cobrar nada de você. No fim saiu de graça. Né? Quer dizer, começou mal, mas terminou bem. E esses 6 anos de encheção de saco, de humilhação, nós somos reduzidos à miséria. Hoje está até comentando com a Rogênia. A gente gastava tanto dinheiro com essa porcaria que tinha vezes que a gente não tinha dinheiro para pagar a conta de água. É? Não é nem conta de luz. A luz já tinha ido muito tempo. E daí a gente precisava pedir um balde d'água pro vizinho, porra. É? Não tinha o leite das crianças e nós na merda lá para sustentar. Olha, assim, eu tinha mulher, filho, cachorro, gato e advogado, porra. Vocês sabem lá o que é isso? Advogado custa mais do que 20 amantes, porra. É um negócio incrível, né? No fim, só o último é que ficou com dó de mim. Falou, não, você já gastou dinheiro demais, você já está aí falido, não, está inocente, vai embora para casa, não vou nem cobrar nada. Esse foi um grande cara. Não vou dar o nome dele porque ele não me autorizou, mas era uma excelente pessoa. Né? Um advogado judeu. Né? E advogado judeu que era genro de um turco. Né? Mas o turco morreu, depois o judeu resolveu o problema no lugar dele. Né? Então, esse seu Cormier está espalhando que eu sou um agente secreto da Tarica do Schuon. Fala, porra, mas isso é a mesma coisa que dizer que o Solzhenitsyn era agente da KGB, porra. Hã? É a coisa mais louca do mundo. Né? E daí, pior, eu ainda reclamei, ele diz que o louco sou eu. Ele diz, oh, então aqui, ó, seu Cormier, eu não consegui achar aqui o seu primeiro nome, né? Jean não sei do que Cormier. Ele acha que é católico, né? Mas ele está completamente enganado, porra. Né? Tá aqui, ó. Sou da opinião que existe uma guerra espiritual no mundo e que os campos contrapostos não são apenas esquerda e direita, esquerda e cristão, mas também existe um projeto globalista e satânico dos muçulmanos. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é o que eu disse, era a minha tese no debate com o Dugin, dos 3 grupos globalistas. Né? Eu disse, olha, meu filho, você lê lá o que eu escrevi no Dugin, repete, tá certo? Inclusive, ele vive repetindo, citando autores dos quais ele ouviu falar através de mim, como Zubiri e outros. Né? Então, Mário Ferreira, copia e esconde, sai falando mal, dizendo que eu sou agente secreto do show. Cara, ô Cormier, você, em primeiro lugar, eu podia processar você por esta brincadeira, tá certo? Porque você está me culpando, tá certo, de cumplicidade num projeto assassino que está fazendo merda no mundo inteiro, está matando cristão pra caramba. Você vê, entre os países comunistas e os países islâmicos, morreram no ano passado 176 mil cristãos. E você está me fazendo cúmplice desta merda. Você está entendendo? Então, eu podia te processar, mas olha, você por enquanto vai ser poupado. Mas se abrir a boca mais uma vez para falar isso, tá certo? Eu vou te processar, desgraçado. Então, que prova você tem? Ele disse, conversei com o secretário particular dele. Nunca tive um secretário particular. Hã? Que caso de secretário particular é essa? Eu tive secretária, hein? Por quê? Secretário particular? Por que é isso, meu filho? Hã? Vamos e venhamos. Né? Agora, seu Cormier, aqui você não sabe merda nenhuma da minha vida, tá certo? Mas você vem aqui, eu convido você para ficar na minha casa e ver o que é a minha vida aqui, né? Não digo que eu pago a passagem para você, mas te dou hospedagem gratuita aqui. E você vem investigar tudo. Eu te mostro toda a correspondência que eu tive no tempo dessa briga com a turma do João, tá certo? Que agiu comigo de uma maneira extremamente covarde, indecente, tá certo? Quer dizer, é gente também que chega com aquele discurso espiritual maravilhoso, mas quando você vai ver o que eles fazem, é uma imposição de poder tirânica. Por exemplo, o negócio de inventar processo
tá certo? Contra as pessoas que eles não gostam, certo? Você vai desagrada o cara, ele inventa o processo. Eles sabem que o processo é falso, mas é assédio judicial. Inventa 20, 30, 40 processos contra o cara só para desgraçar o sujeito financeiramente, socialmente. O processo não dá nada, mas a vida do cara já está destruída. Foi isso que tentaram fazer comigo. E você vem dizer que eu trabalho para aqueles filhos das putas? Mas nunca. Olha, eu reconheço os méritos intelectuais do Chuon e de outros membros da tarica dele. Naquela altura já estavam falecidos, Titus Burkhardt, né? Eu reconheço seus méritos intelectuais, mas não, moralmente vocês são os bosta, né? Então como é que eu vou trabalhar para essa gente? O que é isso? Agora, ô seu Jean Cormier, você vem aqui e investiga a minha vida. Porque aqui eu não posso dizer que eu não tenho nada para esconder. Eu tenho duas coisas para esconder. Eu tenho a esconder o meu peru por razões de decência e o meu cu por razões de segurança. O resto está à sua disposição, o senhor pode vasculhar o que quiser. Não mexer no meu peru e no meu traseiro está tudo bem. Agora, o pessoal aqui também não tem mais o que inventar. A dona Michelle Obama, né, saiu aí espalhando que a avó do marido dela é uma pobre mulher negra que trabalhava no banco e foi discriminada toda a sua vida porque era mulher e negra, coitadinha. Só que quando você vai ver o seguinte, essa mulher, a avó do Obama, foi a primeira mulher na história a ser vice-presidente do banco. Porra, eu também quero essa discriminação, porra. Eu nunca fui vice-presidente de merda nenhuma. Não, perdão, sou presidente do Inter-American Institute, tá certo? Que eu mantenho com dinheiro do meu próprio bolso. Não tem financiadores, não tem patrocinador, só me custa dinheiro. Não custa muito, não, até sai baratinho, porque todo mundo lá está trabalhando de graça. É a única coisa que eu presidi ou vice-presidi na minha vida, né? Agora, a mulher aqui foi vice-presidente do banco e eu acho que foi discriminada. Putz, se dissesse, não, era uma faxineira, ou então era um coitado de escriturário, ficava lá mexendo com fichinha, né? Eu lembro que eu tinha um amigo, esqueci o nome dele, era um sujeito grandão, 2 metros de altura, mas era a pessoa mais inocente, mais cândida do mundo. E ele trabalhava num banco, fazendo umas fichinhas de cadastro, né? E trabalhava num porão, né? E daí um dia foi lá um cara, né, de relações humanas, entrevistar ele, né? Meu amigo, o senhor está satisfeito com o seu trabalho, né? E o rapaz então falou, você não queira saber, essas fichinhas são a minha vida, isso é uma coisa maravilhosa, né? Este porão aqui para mim é como se fosse as Bahamas. Ele foi demitido, porra. Então, quando a dona Michelle Obama fala, dá a impressão que a avó do Obama foi submetida ao tratamento dele, ficou lá no porão lidando com fichinha durante 50 anos. Quando foi ver, estava lá no topo, né, sentada na cadeira, vice-presidente dando ordem para os outros, porra. Né? Agora, aqui também acontece umas coisas maravilhosas. Você vê, a Síria está ameaçando agora tocar fogo no Oriente Médio. E, naturalmente, então o pessoal aqui das Forças Armadas já está se preparando para ver isso, e o cara começar, o tal do Assad começar, né, com alguma loucura dessa, o que nós vamos fazer? Então eles têm que se armar, se preparar, etc, etc. Então, a nação está em vias de entrar numa guerra, né, quer dizer, vai juntar lá a Síria, mas não sei quantos países islâmicos, para acabar com Israel. Porque, olha, o líder palestino foi na televisão e disse o seguinte para os caras, ele estava falando em árabe, acho que ninguém aqui sabe falar árabe. Ela falou, olha, é verdade que nós queremos acabar com Israel, varrer Israel do mapa. Mas não diga isso, não. Isso aqui nós falamos entre nós. Né? Isso aí é que nem o Bruno Tolentino, quando ele saiu da cadeia na Inglaterra, foram entrevistar ele e perguntaram, aí na cadeia tinha homossexualismo? Ele respondeu, only between us. Só entre nós. Então, o cara da Palestina é assim, olha, falar esse negócio de Israel, tá, acabar com Israel, soltar bomba atômica em Israel, é só entre nós, não fala isso para a mídia, porque não vai pegar bem, mas que nós vamos fazer, vamos. Então, enquanto isso já está a Síria se preparando para fazer isso, né? Aqui as Forças Armadas Americanas não estão de alarma por causa disso, enquanto isso, quem está fazendo o governo Obama? Aqui. Esses protestos que está tendo em Israel, essa agitação toda que está lá, para derrubar o primeiro-ministro Netanyahu, que felizmente faz um sucesso muito grande lá dentro, o pessoal confia nele, e cá entre nós, é um grande primeiro-ministro, grande, um homem corajoso, sincero, que diz as coisas do jeito que elas são. Está aí
o secretário da Defesa, Leon Panetta, ele está dirigindo essa operação toda de agitação em Israel para derrubar o governo de Israel, porra. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, oficialmente os Estados Unidos são aliados de Israel. Por baixo do pano tá lá puxando o tapete para derrubar o Netanyahu, porra. O que é para fazer com um filho da puta desse, é? Como é que você vai explicar uma coisa dessa? Agora, esse seu Panetta sempre foi comunista, ele é mais comunista que Lenin, porra. E além disso, é um cara que tem interesses vinculados a estatais chinesas, ele trabalha para estatais chinesas. O que ele está fazendo? Olha, se entregar o Ministério da Defesa para um cara desse, é aquele negócio de você chamar a raposa para tomar conta do galinheiro. Né? E tá lá, eles estão fazendo o serviço dele, derrubando os aliados e favorecendo os inimigos. Agora, para não dizer que só acontecem grandes coisas aqui, que a gente mora, né, no meio do mato. Aqui só tem esquilo, né, coelhinho, veado, não desses veados que tem na cidade, os veados, né, no sentido zoológico da coisa. Tá certo? São bonitinhos, né? Então, aqui nunca acontece nada. O acontecimento mais emocionante aqui é a chegada do correio, ou quando um cachorro escapa, então o cachorro foge, meu Deus, é um trauma, né? Todo mundo fica alarmado. Mas olha, ontem veio uma ameaça de bomba numa cidade chamada Petersburg. Petersburg tem 3,5 habitantes. A última coisa que aconteceu lá, vocês assistiram aquele filme Cold Mountain, né? O filme com aquela mulher maravilhosa, como é que ela chama? Nicole Kidman, né? O filme é lindo, né? E a atriz é mais maravilhosa ainda. Então lá eles contam um episódio da Guerra Civil Americana, que foi o seguinte, né? Tinha lá uma fortaleza dos confederados em Petersburg, e o pessoal da União veio e cercou, né, a cidade e começou a fazer um buraco, cavar um fosso em volta da cidade para penetrar na cidade por baixo. Fizeram o fosso, só que é o seguinte, quando eles entraram no fosso para poder invadir a cidade, eles estavam lá embaixo no fosso e aqui os soldados da Confederação em cima, tudo armado, atirando neles. Então foi verdadeiro, né, tiro ao pato sentado, mataram todo mundo. E lá, né, nesse filme Cold Mountain aparece esse episódio que se passou, então, aqui em Petersburg, e daí fizeram uma cratera, né? Deu uma explosão, abriu uma cratera e entraram na cratera para morrer. Então virou aqui a Crater Road, Crater Road, a Rua da Cratera, em Petersburg. Então isso foi a última coisa que aconteceu em Petersburg, né? Quer dizer, vai fazer 1,5 séculos, né? Agora, isso que ameaça, para os tribunais já tiveram que parar, porque veio uma ameaça de bomba, a cidade toda parou. Ele disse, mas escuta, mas peraí, esses terroristas vão soltar bomba em Petersburg? Mas isso é o fim da decadência, pô, né? Isso é a mesma coisa que dizer o seguinte, então, se tem um terrorista no Brasil, ele vai soltar uma bomba em Ferraz de Vasconcelos, né? Em Poá, né? Em São Tomé das Letras, né? Quer dizer, eu não entendo mais o que está acontecendo, esse mundo está ficando muito louco. Quer dizer, bomba em Petersburg. Até tem um aluno meu, né, que ele foi tirar visto para vir para cá, e daí pediu visto de turista. E os caras da embaixada quase negaram, o cara do consulado quase negaram, porque perguntaram para ele, onde você vai ficar? Ah, eu vou ficar em Petersburg. E os caras falaram, você vai fazer turismo em Petersburg? Ah, não damos visto, não. Daí ele explicou, não, eu vou lá visitar meu professor, da ideia. Né? Se você vai fazer turismo em Petersburg, ninguém acredita. Agora, disser que vai soltar a bomba, né, em Petersburg, eu falei, não, é mais inacreditável ainda. Agora, mais inacreditável de tudo é o seguinte, o Departamento de Estado, né, aqui informou que os passaportes americanos agora não terão mais menção às palavras pai e mãe. Vai ser filiação 1 e filiação 2. Por quê? A menção a pai e mãe ofende a sensibilidade dos homossexuais. Falaram, mas que raio? O homossexual não tem pai e mãe? Eles nasceram do quê? Hã? Quer dizer, o simples fato de alguém ser pai ou mãe ofende a sensibilidade dos homossexuais, não quer que mais ninguém seja pai ou mãe? Mas, meu Deus do céu, né? Sem um pai e uma mãe, como é que eles vão nascer, porra? Né? Se disser, foi inseminação artificial, mas inseminação artificial não é artificial, né? Você tem que tirar o esperma de um pai de verdade e botar no ventre de uma mãe de verdade, tá certo?
Então, quer dizer, artificial é a maneira de dizer. Então, que eu saiba, todos os homossexuais nasceram de pais e mães. E algum respeito por seus pais e mães eles devem ter. Ou será que eles ficam revoltados? De que coisa horrível, meu pai casou com uma mulher, deve ter casado com um homem, né? Será que eles ficam revoltados de ter um pai e mãe? Não é possível, porra! Mas o Departamento de Estado acha que sim. Fala em pai e mãe, eles ficam mortalmente ofendidos, né? Então, ora, nós estamos chegando... Agora não é para rir isso não, gente, porque isso aí também não é somente aquele negócio da reforma do vocabulário. É uma coisa muito pior, muito pior. Eu estou até escrevendo um negócio que eu vou ler uns pedaços para vocês. Para... Olha aqui. Né? O otimismo à outrance, a crença obstinada num futuro brilhante a despeito de todas as evidências em contrário, é mesmo um componente indispensável da mentalidade empresarial. Qualquer um com alguma experiência na área sabe disso. O problema começa quando o sujeito acredita que a atitude mental necessária para levar sua empresa adiante é boa também para analisar a história, a sociedade e a política. E isso acontece com frequência espantosa entre formadores de opinião liberais e conservadores, cujas ideias, inspiradas ao menos em parte no próprio espírito empresarial, retroagem sobre ele, dando-lhe aquela legitimação retórica de que toda crença necessita para sobreviver ao impacto dos fatos adversos. Aí as ilusões rosas mais enganadoras passam a encobrir os perigos mais vastos e temíveis, fazendo com que pareçam dificuldades inofensivas e passageiras, ou mesmo bênçãos disfarçadas que vêm do céu para reforçar, sob aparência antagônica, as glórias que a fatalidade do progresso histórico promete à democracia capitalista. Dessas ilusões, a mais fatal é aquela que faz enxergar as ideias e propostas revolucionárias da esquerda como gestos nascidos de um impulso generoso de justiça e amor ao próximo, culpado tão somente de falta de realismo e por isso mesmo, infelizmente, desviado e pervertido no curso da sua implementação prática. Aqui, os sentimentos verdadeiros que inspiram uma crença, uma doutrina, um movimento, não podem jamais ser discernidos pelo simples sentido literal dos ideais e valores que proclamam. Devem ser procurados em dois lugares. Primeiro, no conjunto de ideais e valores que eles eliminam de maneira ostensiva ou tácita. Segundo, na síntese indissolúvel de teoria e prática, isto é, na inevitabilidade daqueles meios de ação que não dependem de uma livre escolha ocasional, mas já estão contidos implicitamente, como exigências lógicas incontornáveis, ainda que camufladas, na definição mesma dos ideais e objetivos do movimento. O próprio marxismo ensina muito a respeito. A tradição revolucionária absorveu profundamente a noção hegeliana do trabalho do negativo, segundo a qual, preste atenção, um movimento político não desencadeia efeitos reais por meio dos valores que proclama e sim daqueles que destrói. Em vez de deixar-se enganar pelo discurso da justiça social, dos direitos humanos, etc., liberais e conservadores deveriam antes perguntar o que, na sociedade, a esquerda revolucionária busca destruir em nome desses valores. Essa destruição é a substância real da ação revolucionária, enquanto os objetivos proclamados são apenas o pretexto retórico, a cenoura que atrai o burro para onde o carroceiro quer. Se aqueles objetivos jamais se realizam na sociedade revolucionária, não é por uma falha, por um desvio, pela prática lamentavelmente errada de uma teoria idealmente certa, mas, ao contrário, pela união dialética indissolúvel da prática revolucionária com a teoria do trabalho do negativo. A massa boboca de militantes pode ignorá-lo por completo, mas todo teórico ou estrategista marxista de certo gabarito está consciente dessa ambiguidade proposital e por isso mesmo ri do dualismo burguês que, desconhecendo a união dialética de teoria e prática, se torna cego para o segredo mais vital da ação revolucionária. Quando liberais e conservadores acusam, retoricamente, os revolucionários de infidelidade a seus próprios ideais, não percebem que esses ideais nunca foram propostos para ser realizados, mas para servir de recipiente à única e verdadeira substância ativa do movimento revolucionário, a destruição. Então é isso aí. O artigo é mais comprido, não vou ler inteiro. Vocês leem a semana que vem. Então, é o seguinte, o movimento revolucionário, ele examina
todos os valores, símbolos, instituições, costumes, obras de arte, legislações, etc., que a humanidade já produziu, e chega à conclusão de que tudo isto é apenas camuflagem de um poder tirânico. Você pergunta, o que é a religião? É a exploração dos pobres pela classe capitalista. O que é o casamento? É a escravização da mulher pelo homem. O que é o amor paterno? É a camuflagem da escravização das crianças pelos adultos. E assim por diante. Tudo para eles é luta pelo poder, é sacanagem, é maldade, etc, etc, etc. Qual é a única coisa positiva que existe? O próprio movimento revolucionário. Então, é evidente que o movimento revolucionário, seja nas suas versões violentas, seja nas ditas pacíficas, ele se baseia inteiramente no ódio a tudo que a humanidade criou de melhor, de mais belo, de mais sublime ao longo dos tempos. Eles querem destruir tudo. E daí o que sobra para pôr no lugar? Sobra um imenso cartaz com a cara do Mao Tse Tung, com a cara do Fidel Castro, com a cara do Lenin, a cara de Karl Marx. E isso aí, então, vai ser a nova estética, a nova ética, a nova religião, etc, etc. Então, eles mesmos, eles são o único valor que eles reconhecem. O resto, para eles, é tudo falsidade, é tudo mentira, é tudo maldade, e os únicos bons são eles. Então, é claro que isso aí é baseado no ressentimento e no ódio, né? Vocês viram o que aconteceu essa semana com essas duas ministras que caíram em cima de um anúncio, né, de calcinha com a Gisele Bündchen, né? Porque a Gisele Bündchen aparece dizendo, amor, bati o carro. E daí aparece ela com a calcinha e tal, dizendo, amor, bati o carro pela segunda vez, né? E daí as duas ministras, cujo nome eu esqueci, não pretendo lembrar. Esqueci os nomes e esqueci as caras delas. Eu vi as fotografias. E uma delas tem até a cara de pau de dizer, olha, eu sou, gorda, baixa e índia e não me reconheço no anúncio da Gisele Bündchen. Eu falo, eu também não reconheço a senhora. Eu procurei a senhora no anúncio, não vi a senhora lá. Né? E espero, com toda sinceridade, espero que jamais alguém ponha a senhora no anúncio de calcinha, porque seria um negócio traumático para a nação brasileira. Então, enquanto põe lá a Gisele Bündchen, está muito certo. Agora, as duas, o argumento das duas. Não, isso aí, assim, o uso do atrativo físico da mulher para aplacar um conflito doméstico é exploração burguesa, tá certo? É machismo burguês. Eu digo, dona, quer dizer, não pode explorar a beleza da mulher para acalmar um conflito doméstico. A mulher bateu o carro e daí chega lá, né, sacode um pouquinho as bundas, né, e diz lá umas palavras encantadoras e pronto, acabou o problema, já não está mais aqui quem está reclamando, está tudo bem, né? Então, isso aí, ora, usar a beleza como meio para aplacar conflito doméstico, bom, é uma coisa que toda mulher faz e é direito, não, como é que se diz? Direito eterno delas fazer isso, né? Agora, as meninas acham que isso é feio, que isso aí é machismo burguês. Agora, dona, se não pode usar a beleza da mulher para aplacar um conflito doméstico para vender calcinha, por que vocês recalchutaram tanto a dona Dilma para ela ficar mais bonitinha para ser presidente da República? Hã? Ou seja, para aplacar um conflito doméstico é machismo burguês. Mas para seduzir o eleitor vale. É claro que essas duas idiotas nunca pensaram, elas não têm a menor ideia do que estão falando. Porque a cabeça dessas pessoas, assim, elas cismam com o negócio, pegam ódio, pegam birra de uma coisa e saem falando contra aquilo, é completamente aleatório. É claro que no todo do movimento revolucionário, todas as birras valem, todos os ódios valem. Qualquer pessoa que esteja insatisfeita com qualquer coisa serve para o movimento revolucionário. Você está satisfeito com o seu emprego? Você acha, por exemplo, que a avó do Obama foi explorada, porque botar ela só de vice-presidente e não de presidente, né? Você está insatisfeito porque, por exemplo, você é um imigrante na Inglaterra, você está insatisfeito porque só te deram, vamos dizer, um apartamento e um aparelho de televisão quando você queria 4, tá certo? Não te deram mulher de graça nem nada. Você tá qualquer porcaria que esteja insatisfeito serve porque é a massa de ódio que interessa. Ódio a quê? Ódio a toda a civilização, ódio a tudo quanto a humanidade criou
de maneira a destruir tudo e sobrar só como única encarnação do bem o próprio movimento revolucionário. Então vem essas duas cretinas, essas duas pessoas absolutamente desprezíveis, que têm razões para ter ódio das mulheres bonitas, né? Você vê, a mulher ela se trai quando ela diz, não me reconheço no anúncio, né, porque eu sou gorda e índia. Olha aqui, eu fiz até uma coleção, eu vou botar no meu site, eu fiz uma coleção de fotos de mulher índia, para dizer, olha dona, mulher índia para mim é isso aqui, cada uma mais linda que a outra, né? A senhora não. Né? A senhora, eu digo, eu não reconheço na senhora a beleza indígena. Né? A senhora acha que é o quê? Né? Que é Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel? As duas. Olha, vamos falar o português. Claro, as duas são feias para danar. São um pesadelo. Ora, eu tenho senso estético, eu não posso negar isso aí. E não acho ruim ninguém. Quando o sujeito é feio, tem que confessar que é feio. A mulher feia tem que confessar que é feia, pô. Tem muita mulher que é feia que é atraente, porque é simpática, é humilde, tem, né, tem uma boa conversa, tem uma desenvoltura. Tá, você fica encantado com ela. Quantas vezes já não aconteceu? Não? Tem até, é feia gostosa. Existe isso, mas não é o seu caso, de nenhuma das duas. E quando ela diz, eu não me reconheço lá, quer dizer que ela queria estar lá. Ela queria estar representada, ela queria estar lá como representante da mulher indígena. Ah, mas que pretensão, dona. Hã? Pô, o que é isto? Então você vê que o fundo disso é um ódio. Eles querem denunciar maldade, malícia, perversidade por trás de tudo, exceto deles mesmo quando eles estão agindo da maneira mais ostensivamente perversa. Até quando nós vamos tolerar isto, meu Deus do céu? Aí não é uma questão de ideia, né? A questão é a seguinte, essa pessoa tem mentalidade criminosa. Pessoa que odeia todos os valores de civilização, pessoa que fica irritada porque uma mulher é bonita, tá entendendo? E aparece lá usando a sua beleza para aplacar a raiva do marido, que é a coisa mais natural. Agora, as senhoras duas não podem fazer isso, porque se o marido estiver brabo, ou se aparecer lá de calcinha na frente deles, eles são capazes de bater na senhora, e daí que vai ser mesmo opressão machista, dona. É? Agora, se aparecer na minha frente de calcinha, eu não vou bater na senhora. Não, eu vou morrer. Eu vou ter um infarto e morrer. Então, não apareça o anúncio de calcinha. Deixa lá a Gisele Bündchen. Né? Tá? Espera aí, tem alguém aí na linha. Alô, quem é? Olá, boa noite. Boa noite. É João? João, tudo bem? Tudo bem. Olá, eu moro aqui nos Estados Unidos já há 4 anos. E eu trabalho para uma firma que recebe dinheiro do governo para poder se manter. É um Community Health Center. Dinheiro do governo americano. Isso, dinheiro do governo americano. Isso. E a minha pergunta, ela é a respeito da economia no Brasil, porque o CEO dessa firma, ele estava numa reunião, eu estava participando de uma reunião com ele, e ele falou da situação econômica do país atualmente, de que não está bom, a gente está precisando de algum recurso do governo para poder fazer a expansão do nosso trabalho. E ele falou assim, dera a nossa situação tivesse como a do Brasil. Ah, ele tá maluco. A situação do Brasil é feita inteiramente de dívida. Exato. Então, foi isso que eu falei. Olha, eu tenho certeza que o Brasil só está vendendo essa ideia de que eles estão tudo bem para inglês ver, porque... Mas é claro, a dívida já passou de 1 trilhão, estava 1 trilhão e 300 bilhões, meu Deus do céu. Quando é que vai pagar? Quem vai pagar isso? Quer dizer, os caras estão ferrando com as gerações vindouras para ganhar votos da geração presente. Esse truque é mais velho do que andar para frente, meu Deus do céu. Está muito arraigado essa ideia aqui entre o pessoal pelo menos o presidente desse lugar que eu trabalho, ele tem plena certeza de que a economia no Brasil está boa, de que o sonho dele era que o governo norte-americano tivesse com a mesma situação econômica. Mas você sabe quem disse isso outro dia? A Hillary Clinton disse isso. Mas eles, olha, esse pessoal, vamos dizer, dos bancos internacionais,
criou esta imagem do Brasil. Por quê? Porque eles querem endividar o universo. Então, já sigam o exemplo do Brasil. Venham e se endividem aqui com a gente. Porque banco vive de dívida, porra. Então, por isso que eles gostam tanto do Brasil. Porque o Brasil se endivida, faz dívida gostosamente. Você sabe que a perspectiva histórica do brasileiro é de uma semana. Quando ele consegue prever assim, uma semana para frente, já é um gênio, tá certo? Né? Então, imagine se o brasileiro, imagine se o presidente da República vai pensar no que vai acontecer daqui 20 anos. Ora, o presidente da República, ou então o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é aquele que, indiciado na justiça pelo crime do mensalão, disse, não se preocupa, eles vão levar 40 anos para julgar isso, até lá eu já estou morto. Então, se ele não se preocupa nem com a punição do crime que ele próprio cometeu, ele vai se preocupar com quem vai pagar a dívida daqui 10 ou 20 anos? Que nada, vamos gastar, né? Vamos torrar, endividar o país e vamos sair bonito. Então, é claro que banqueiro gosta disso, meu Deus do céu. Banqueiro vive disso. E daí esta paparicação, essa puxação de saco desavergonhada do Brasil. Tá certo? Então, o Brasil virou a vitrine, o modelo do que os grandes bancos internacionais querem que todo mundo faça. Isso é, faça dívida. Ok. Não, mas é exatamente isso. Às vezes é difícil colocar em inglês esse ponto de vista. Mas no seu... Mas eu acho que ao contrário, é muito fácil explicar isso em inglês, em chinês, em malaio, em urdu. Porque é uma coisa... Isso é mais velho do que andar para frente. Banco Internacional sempre viveu disso, porra. Quer dizer, um endividamento. Então aqui você vê o que está fazendo o seu Obama no governo? Está seguindo o modelo brasileiro. Está endividando o país. Endividando. Que aqui a dívida já está para cima de 3 trilhões. Não, que 3 trilhões? Peraí. Não, 3 trilhões... Peraí, me confundi. 3 trilhões é aquela quantia que desapareceu. Que o auditor não conseguiu localizar. A dívida já está em 40 e não sei quanto, já perdi a conta. Você lembra quanto é? Mas é um negócio monstruoso, é um número cheio de zero, tá entendendo? Eu, qualquer número acima de 3, eu já começo a me confundir. Diz que o urubu consegue contar até 5, eu chego até 3,5. Então... Não, mas... Obrigado, viu, Lázaro? Obrigado você por lembrar esse assunto tão importante. Agora o nosso tempo aqui está chegando ao fim, mas antes eu quero divulgar mais uma coisa. Apareceu aqui uma foto, né, do Barack Obama fazendo lá festinha, participando da manifestação junto com o pessoal do Black Panther, que é um bando de criminosos, um bando de terroristas, porra. Então aí, tá aí vivendo e aprendendo. A vida do homem aos poucos vai aparecendo, embora ele tente encobrir tudo, acaba tudo aparecendo. Então, peraí, não dá mais tempo, acabou o nosso, né? Acabou o nosso tempo, então quem quer que esteja na linha, desculpe a vergonha que eu passei, mas só vou atender o seu telefonema na semana que vem. Até a semana que vem, muito obrigado a todos.